Vamos tranquilizando nossos corações. Respira profundamente, acalmando. Nesse momento, pedimos a Deus, pedimos aos anjos, arcanjos, a todos os guardiões espirituais, a todos os mentores, nossos guias, que nos protejam, que nos guiem. Pedimos pelos nossos amigos que partiram, principalmente por Francisco, e todos que estão precisando de alguma ajuda, que recebam o nosso carinho, o nosso amor. Peço que Mãe Maria coloque o manto sagrado sobre cada um de nós, nossos familiares, que proteja nossos trabalhos, que afalance o tranca-rua das almas, de todos os guias espirituais, que façam a limpeza no ambiente da nossa casa, que a gente possa cada vez aprender mais e evoluir nessa missão aqui no planeta Terra, nessa evolução. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim será em nome de Deus. Graças a Deus. Ana, eu separei uns termos aqui simples e coloquei, vou só colocar o slide só para a gente ir olhando, e aí você vai acrescentando com aqueles que você falou, tá? Não, se não, deixa aí o que parou, que está ótimo. Vamos lá. Então, eu comecei, deixa eu só abrir para ficar maior aqui, que eu acho que fica mais fácil para vocês visualizarem. Aí eu tenho que chegar mais perto do aparelho. Eu aumentei, vê se você consegue ver. Você está com um computador ou não? Não, celular. Tá. Vai dar pra ver. Tá bom. Ana, eu coloquei aqui o Metatron, né, que você tinha falado, porque em alguns apelos e em algumas orações, ancoramentos, a gente utiliza muito esse nome, né? Você quer falar um pouquinho, Ana? Eu posso... Você preparou aí, está ótimo. Vamos lá, é isso mesmo. Eu coloquei de uma Vamos forma lá. bem simples, né? Então, o Metatron é um arcanjo, ele é considerado, né, um dos mais poderosos arcanjos que existem, né? Ele é visto como um anjo supremo, né? Cultuado aí em diversas culturas, judaico, cristã, no esoterismo. É o porta-voz divino, o mediador de Deus com a humanidade. E o nome dele significa... Peraí que está entrando alguém aqui. Mais próximo do trono. Então, ele tem uma responsabilidade, né, muito grande, porque ele é um dos encarregados, né, da sustentação e existência do nosso mundo. Então, ele faz todo um trabalho de coordenação com os anjos, com os arcanjos, né? Na verdade, ele não é um arcanjo a quem a gente passa preces, pedidos, né? A gente faz orações de agradecimento. Então, quando a gente faz os apelos, né, a gente, na verdade, já tem a certeza de que ele atuou e que ele vai atuar naquela situação, porque ele coordena todo esse trabalho, ajudando, né, e interferindo ali nas ações dos anjos, para que os anjos intercedam a nosso favor. Então, quando a gente vê, assim, tem um apelo, principalmente aquela limpeza do Arcanjo Miguel, eu me lembro uma vez, né, eu tenho uma amiga que eu passei a limpeza do Arcanjo Miguel de 21 dias para ela, e aí falei com ela, olha, tem uns nomes diferentes, se você não conhecer algum, você depois pergunta, né? E aí ela falou assim, eu me senti como se eu estivesse naquele filme dos carros que viram robôs. Como é que é o nome daquilo? Esqueci. Transformers. Aí ela falou assim, parecia que eu estava no filme dos Transformers, porque tem um nome parecido com o Metatron, tem uma coisa assim. Então, assim, brincadeiras à parte, é um espírito muito iluminado, né? E que nos ajuda muito, que tem uma grande responsabilidade. Então, quando a gente pede a Metatron, nós estamos pedindo aí a um arcanjo poderosíssimo, né? E que tem aí a responsabilidade de sustentar o nosso mundo. Quer complementar, Ana? Não, é isso mesmo, é o arcanjo dos arcanjos, ele é o chefão máximo, isso mesmo. E que a gente, e realmente aparece lá o nome na limpeza dos 21 dias, realmente aparece, e a gente saber do que se trata, né? Porque senão a gente fala sem saber
a gente faz a limpeza sem saber do que está se fazendo, falando, né? E é importante, porque senão a gente também banaliza por não conhecer o nome, né? Como essa amiga falou isso, né, nessa brincadeira, aí ela meio que não levou a sério também a oração, a limpeza, né? Porque não conhece o nome, aí acha que aquilo ali é uma brincadeira, e é um ser poderosíssimo que pode muito nos ajudar, que nos ajuda muito, né? Então a gente precisa conhecer realmente para... Mas no filme, o Metatron vem de outro planeta, muito tempo que eu assisti, mas acho que é isso mesmo, para ajudar aqui a humanidade. Então vem em forma de robô, mas de alguma forma... É um ser extraterrestre. Alguém tinha conhecimento para poder... mas eu nem lembro se é esse nome exato, mas é parecido. É parecido, É Mecatron. Mecatron? Mas, assim, são vários, né? Mas é isso mesmo, eles são seres extraterrestres, só que são em formato de carro. Mas, assim, vendo o filme e quem conhece, né, um pouco desse lado, sabe que quem fez a história, quem escreveu aquele filme, com certeza tem uma noção, porque eles têm poderes e eles cuidam do mundo, né? A proteção do mundo, né? Eles têm a luz, né? O poder de modificar, e eles estão lutando pela nossa humanidade para o mundo não acabar. Então, assim, porque eles têm a luzinha até ali, a chamatrina, né? A centelha divina. Isso, então, eu acho assim, quem escreveu aquilo ali só fez uma modificação para ficar popular, mas que no fundo tem alguma coisa a ver, tem sim. Achei a mesma coisa, Alessandra. E tu vê que eles defendem outros seres que... Como se a gente for ver também Senhor dos Anéis, se a gente for ver aquele outro do bruxinho, né? O Harry Potter. Tem fantasia? Tem fantasia. Mas sempre tem um fundinho de verdade ali. As pessoas sabiam aonde estavam indo. É isso aí. Então, vamos lá. Então, outro termo que a gente acaba ouvindo bastante, o Senhor do Mundo, né? Que é a função do nosso regente aí da maior hierarquia, que é o cargo exercido pelo Lord Gautama, né? O Buda. Tem domínio sobre todos os assuntos relacionados ao planeta e é responsável pela geração de luz suficiente para manter a Terra no sistema solar. Olha que coisa forte isso, né? É um dos chefes da Fraternidade Branca, é um dos criadores e, ao mesmo tempo, da Fraternidade, e ele é o senhor, um dos realmente dirigentes máximos da Fraternidade Branca. E aí a gente tem aqui o Buda da evolução, né, que é quem alimenta a chama divina no coração dos seres humanos e dirige, né, os assuntos religiosos da Terra, que é o Lorde Divino, que é o Lorde Maitreya, né, que nós chamamos de Lorde Maitreya, né, que também acumula o cargo de Cristo cósmico. Então, Maitreya também é um ser extremamente iluminado e que cuida muita gente, responsável aí, né, por alimentar essa chama divina nos nossos corações e nos ajudar, né, no processo de evolução. Só para a gente entender um pouquinho, né, quais são essas funções. E o Maitreya, ele esteve assessorando muito Jesus, como se fosse um mentor de Jesus, quando Jesus esteve aqui na Terra. Né? Isso. O Senhor do Mundo aqui está repetido, gente, desculpa. Não, eu que não passei, eu voltei. Instrutores do Mundo, eles planejam, eles são responsáveis por planejar e exercitar as questões religiosas, a força da realização, né? E por um período de 14 mil anos estiveram sob a direção do Buda da evolução. Então, cargos exercidos pelos mestres Jesus e mestre Kuthumi. Então, hoje, né, os senhores do mundo, os instrutores do mundo, desculpa, né, são Jesus e mestre Kuthumi. Lembrando que o mestre Kuthumi é uma das encarnações, teve como uma das encarnações Francisco de Assis, hoje como mestre Kuthumi. Isso. Foi interessante, Ana, ontem eu recebi eu recebi um e-mail de uma mãe questionando as aulas de ensino religioso da escola, né? Porque lá eles estudam sobre todas as religiões e culturas. E aí foi muito interessante porque ela falou assim: por que meu filho precisa aprender Buda? Se tem São Francisco, se tem Santo Agostinho, é muito engraçado. Aí eu falei assim, gente, mal sabe ela, né? Que todos eles estão juntinhos ali, que todos eles ali amigos, ajudando, né, o nosso planeta. É muito interessante quando a gente tem essa visão, né, a gente consegue abrir
para acreditar nesses seres, né? E ver que o quanta coisa boa eles fazem por nós e a gente está aqui pequenininho e não entende um terço, não conhece nada da verdade, né? Não existe nenhuma separação, né? Todos eles, por trás do pano, são grandes. Nós é que fazemos essa separação. Então, os islâmicos brigam com não sei o quê, mas todos, Moisés, Buda, Jesus, está todo mundo no mesmo nível, todo mundo lutando pela evolução do planeta. É essa a função do Fraternidade Branca, né? É exatamente guiar a evolução de todos os seres humanos da Terra, e todos estão juntos. Só os homens que estão brigando. Nós é que separamos tudo, né? Mas eu achei interessante, porque na hora veio na minha cabeça assim, mas eles estão todos juntos, né? Então a gente vai chegar de qualquer jeito a ter acesso, porque a qualquer um deles. Bom, Mahashohan, né, que representa o Espírito Santo para a Terra, a inteligência criadora em ação, que nós já vimos, que é o cargo exercido pelo Paulo Veneziano, né? Shohan quer dizer Senhor, né? Aí aqui a gente tem Shohans dos 7 raios, Eumória, Confúcio, Rovena, Serapis Bey, Larion, Nada, San Germain, alguns deles, né? Que nós já estudamos. Esses são os chefes, os dirigentes dos raios. Isso. São os responsáveis por trazerem os raios, né, para a Terra, para manutenção. O Elmória, lembrando aqui, relembrando, né, Gisele, porque são tantos nomes, o Elmória do raio azul, o Confúcio do raio dourado, a Rovena do rosa, o Serapis Bey do branco, o Hilário é o raio verde. Ele teve uma encarnação aqui na Terra como Paulo de Tarso, né? São Paulo, a Mestra Nada e São Germain. São Germain teve uma encarnação como São José, pai de Jesus. Isso. Essa imagem da Mestra Nada aqui parece aquela imagem da irmã Sheila que tem lá na salinha, não parece, Ana? Não sei se você consegue mas ver. não... Bom, os Elohims, né, que são os construtores das formas mais elevadas, eles desempenham um papel importante na construção, desempenharam, né, na construção do sistema solar e na preparação da Terra para habitação, né? Alguns dizem que eles são co-criadores, né, porque eles que vão construindo todas as formas, né? Quer falar mais deles, Ana? São grandes engenheiros siderais. Então, desde a florzinha, né, eles são os chefes dos elementos. Então, são os grandes dirigentes dos elementais. Então, para sustentar toda aquela criação de todas as plantas e flores, né, são os elementos da forma, né, na água, no ar. Então, os Elohim são os grandes engenheiros siderais e eles é que constroem tudo que se refere à forma, desde a coisa mais simples até uma galáxia, um planeta, tudo. Você vê o tamanho, né? Nossa! E assim, tudo que existe, né? A gente sabe que tem ali um toque de um ser desse, né? Então, os Manus, que cada Manu é responsável por uma das raças raízes, aí a gente entraria no outro estudo, né, Ana? Trabalho sempre em conjunto. Um livro interessante para a gente estudar, Exilados de Capela, de repente, quem sabe, né? Trabalham sempre em conjunto com os instrutores do mundo e com os Mahashohans. Ana já tinha falado sobre os Manus, né, Ana? Você quer num dos nossos estudos. É porque ao longo dos nossos milhares de anos dentro daqui da evolução do planeta Terra, nós já tivemos várias raças, né? Hoje nós estamos na 5ª sub-raça da 5ª raça raiz. Então, da 5ª raça raiz. Mas nós já tivemos a 1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª, quer dizer, nós tivemos a 4ª, foram os Atlantes, né? E a 5ª somos nós aqui. Então, e a raça dessa é regida e criada, e a evolução dela, quem determina e quem trabalha sobre isso é o Manu. São seres responsáveis por trazer diferentes raças, né,
Nós já tivemos a terceira raça, os lemurianos, depois tivemos os atlantes na quarta raça, e agora estamos na quinta. Ana, eu não consegui nenhum registro, eu não consegui achar nenhum estudo, nada, antes da terceira raça. Vocês têm alguma informação? Tem. São raças, inclusive, que ainda não estavam no plano físico, ainda não tinham atingido a fisicalidade. As primeiras raças ainda não tinham descido a nível físico para o planeta Terra. Entendi. Por isso que a gente não tem esses registros tão falados aqui. Tem menos conhecimento, mas tem trabalho sobre isso, sim. Uhum. Tem conhecimentos sobre sim, tá? Raça bórea, hiperbórea. Isso. Como é que é, mas são raças... Fala de novo, por favor. A primeira, a segunda, são eles que a Ana estava colocando, são raças que não são físicas. Vieram a compor lá no pessoal nórdico, a bórica, ou seja, elas ainda estão em processo quando a própria Terra estava em organização. E aí a primeira e a segunda raça não constituem uma raça física. A terceira, sim, é lemuriana. Aí vem do físico desenvolvendo esse processo. A primeira raça veio há mais de uns 300 milhões de anos atrás. Você vê que isso foi evoluindo, né? Elas só tinham corpos etéricos e astrais. Mas estou tendo o Manu, que é o responsável por todas elas, da implantação da raça aqui no nosso planeta. A segunda raiz já é conhecida como hiperbórea, tá? Uhum. Ela habitou mais a Groenlândia, a Islândia, a Noruega, mais o norte, a Suécia, a Sibéria. Os países nórdicos. E já traziam um início, germe, inteligência, e elas eram hermafroditas. Olha só. Que legal, não sabia disso. Hermafrodita se desfez na Lemúria, onde ainda nós parecidos como um lagarto, um grande lagarto, e tínhamos no abdômen, nossa procriação seria através de ovos, depois transformou em homem separado, aí abriu essa parte frontal e começou a parte de homem e mulher. Mas nessa segunda raça, foi aquele período de idade, há milhões de anos atrás, que surgiram montanhas, outros continentes, aconteciam muitos dilúvios, né? Então, o físico não era constante, então era perigoso deixar na superfície. Eles faziam quase que volitar, outro tipo de atuação. A terceira raça foi a lemuriana. A terceira raça, raiz é a lemuriana. Os corpos bem mais sólidos, eram mais baixos, compactos, já possuíam pelos no corpo, né? Então, nessa raça, houve a separação entre os sexos, definitiva dos sexos, isso, até chegar na quarta raça, que é a raça. Então, e nós estamos na quinta. Então, milhões de anos de evolução, né, para nós chegarmos a esse formato e essa aplicação de corpo em que nós estamos. Porque a evolução de um gerando um é muito lenta. Aí houve uma separação de um, não mais gerando um, seria necessário a fecundação de uma onda segundo ser. Isso ampliou a velocidade da evolução. Mas isso é um estudo complexo, precisa de mais estudo mesmo. Só falei assim. Mas são milhões e milhões de anos
de existir, que é como evoluiu a raça humana no planeta Terra. Ô, Ana, se você e o Pedro tiverem alguma indicação de coisa que eu possa ler, depois me manda, porque eu gostaria de ler. Porque eu pesquisei, as coisas que eu já li, eu parei lá na Lemúria. Não fui antes da Lemúria, não. Aí eu sempre tive essa curiosidade. Eu falei, se os lemurianos são terceira raça, cadê a primeira e a segunda? A Lemúria já é a terceira raça raiz. Ah, a terceira. Ah, eu quero ler. Tá bom? Tá, obrigada. Tá legal. E aí aqui eu coloquei porque a gente fala, né, da ordem dos Melquisedeques e tal, no ancoramento. E eu coloquei aqui só um pouquinho sobre isso, porque acho que vale a pena, né? Teve alguém que perguntou em algum estudo, acho que foi a Fernanda, né? Então, o mestre Melquisedeque é um dos senhores da luz, juntamente com o arcanjo Miguel, o arcanjo Metraton, e uma das atividades que servem diretamente, das divindades que servem diretamente ao Pai Altíssimo e se aproximam da humanidade a cada término de ciclo planetário, para atuar como guia, ajudando a nos preparar no percurso do período de transição. Então, ele é considerado um sacerdote eterno, permanente do Altíssimo, né? Ele recebeu do Pai o título de sumo sacerdote, vamos dizer assim, quando então ativada a atuação da ordem de Melquisedeque, que está encarregada da reprogramação consciencial do homem, em que é indispensável para ligar a criação física com a manifestação do eu divino interno a ser despertado. E aí tem mais um pedacinho aqui, deixa eu ver. Não, é isso. Foram esses termos que eu coloquei. Você quer falar mais dele, Ana? Nós no ancoramento que a gente faz lá no início do trabalho, eu costumo ancorar a ordem dos Melquisedeques, né? Uhum. A ordem dos Melquisedeques, ela trabalha com essa chama dourada, é ligada ao dado. Porque ela tem essa ordem, eles são os semeadores de vida nas várias dimensões, e eles é que têm os registros acásticos de todo o nosso universo. Ele tem um arquivo de tudo que ocorreu no nosso sistema, nos planetas, nas galáxias do nosso universo. Ana, então em cima disso que você falou, uma pergunta, né? Porque tem algumas pessoas que fazem um trabalho com registros acásticos, que falam que acessam os nossos registros e tal. Isso é possível nesse sentido, então, já que existe essa ordem que organiza esses registros, é possível que a gente consiga alguém... Porque o que me preocupou? Até a Fernanda, que faz o estudo aqui com a gente, ela falou que fez um curso para fazer leitura de registro acástico. Eu fiquei um pouco preocupada, porque eu falei assim, gente, isso não é dado assim para que a gente tenha acesso mesmo desse jeito. Quer dizer, são uma coisa muito elevada. Nossa, você tem que ter uma responsabilidade, né? Só que por isso que, quando no nosso ancoramento a gente fala que os nossos trabalhos estejam de acordo com o conselho e com os registros acásticos, porque para ser avaliado todo o merecimento de tudo que é possível fazer por aquele ser, tem que estar de acordo com toda a história dele, toda a história mas não é só a história do indivíduo. Esses registros têm a história do planeta, tem a história do sistema solar. Então, essa ordem dos Melquisedeques, ela tem um poder, num nível muito alto, né? O que a Gisele está dando é que em um curso tinha a possibilidade, era dada a possibilidade dos seus participantes para chegar a ter uma leitura dos registros. Isso seria uma ação não correspondente ao conhecimento que a gente tem. Alguns podem ter, mas com níveis muito altos de discernimento, entendimento, não que não possa. É semelhante, pequeno, nós temos acesso ao nosso registro, aqui está no mental superior. Mas vai ser difícil nós fazermos essa avaliação, porque não é só a informação em si, tem outros dados que nós desconhecemos,
como lei que, nós, na verdade, nós não temos acesso a outras vidas e isso não é permitido, é uma natureza. O que é importante é que essa energia da ordem dos Melquisedeque, elas sustentam toda a energia búdica do planeta. Então, essa energia, além de ter a ordem dos Melquisedeques, além de ser responsável pelos registros universais da nossa galáxia como um todo, essa energia sustenta o amor e a iluminação. Então, ela é que vai marcando o caminho do meio, o equilíbrio, entendeu? Assim como uma energia crística que trabalha com mais a parte do poder, de você trabalhar o poder, a criatividade, a criação, a energia dos Decks trabalham mais com esse amor, sabedoria, é a energia dourada, né? Enquanto que a energia Mahatma, ela trabalha uma energia rosa, que é mais ligada a uma Maria, né? Então, a fraternidade Orion, né? Que é uma fraternidade da energia rosa. Então, são seres de uma evolução muito alta e, às vezes, estão em dimensões acima da 9ª, 10ª, entendeu? Então, são dimensões muito altas que existam. E eles utilizam 8 outros seres de dimensões menores para quando querem trazer algum conhecimento. É como se fosse uma escadinha. Mas para você atingir o Metatron, você não vai atingir assim, entendeu? Não. Tá num nível tão alto, numa dimensão tão alta, vai exigir sempre seres intermediários. É a mesma coisa, mesmo na Umbanda. Uma coisa é o chefe de lei, outra coisa é o outro ser que trabalha junto aqui na dimensão física, né? Junto de nós. É uma hierarquia, né? Que tem seres cada vez que trabalham em dimensões diferentes. Mas eles não mandam, eles simplesmente coordenam e aqueles que estão aos seus subordinados participam do processo. Mas não é o chefe, o dono, o sistema, e depois há uma promoção. Eles vão ganhando esclarecimento, desenvolvimento e vão se transformando, porque, na verdade, isso é hierarquia de energias. É uma hierarquia de luz mesmo, né? Então, na hierarquia de luz, tem os seres que trabalham na 3ª dimensão, junto de nós, tem os seres que trabalham mais no astral, os seres que trabalham na 5ª, na 6ª, né? Então, esses seres que estão falando aí, Metatron, Melquisedeque e tal, são seres de alta dimensão, grande dimensão, mas que são cores de tudo que ocorre em todas as dimensões, sustentam tudo isso. Certo? Letícia quer falar. Pode falar, Letícia. O Metatron não é uma hierarquia acima dos arcanjos? Não, seria dois, mas é um arcanjo, vamos dizer assim, que é considerado um dos mais próximos da fonte criadora. É um arcanjo de alto... próximo do trono, né? Mas ele é considerado arcanjo? É um arcanjo. É um dos chefes dos arcanjos. É como se fosse um chefe dos arcanjos, né? Não tem chefe. Não é chefe no sentido de mandar, porque quem atingiu um nível crístico, todos os que atingiram o nível crístico, não, eles, apesar de terem uma hierarquia de luz, mas são tarefas diferentes, né? Um mandando no outro, como a gente entende aqui, que o tenente manda no sargento, o sargento manda no cabo. Não é esse tipo de hierarquia. Ele coordena o trabalho dos anjos e dos arcanjos, como se fosse dessa maneira, né? Mas não com uma autoridade, mas com uma forma de organização, de amor, de dividir as tarefas, vamos dizer assim. Pessoal, fique tranquilo, em breve vamos chegar lá, vamos trabalhar juntinho com ele. Vamos batalhar, né? Por isso que a evolução... Índio, quando você estiver lá, leva uma cordinha para puxar a gente, por favor. Vocês chegam primeiro. Imagina. O fato é que isso é para vocês, para a gente ter uma ideia de como a evolução
é infinita. Você pensa que eu vou chegar aqui a um mestre ascensionado. Os mestres ascensionados, que fazem parte da grande fraternidade branca, são os que evoluíram aqui no planeta Terra, viveram a dualidade e conseguiram não precisar mais reencarnar. Mas, acima deles, tem hierarquias de luz muito maiores. Essa evolução é infinita. Nós não entendemos. Imagine aonde eles moram, aonde se colocam, no Sol. Ou seja, eles somente luz, e eles se confundem com a emissão das energias, com a energia deles mesmos. E não é só é tão maior que não é concebível por nós todo que somos, tá certo? Que eles são também. E não é só o Sol nosso, não. Existe o Sol central, o Sol da nossa galáxia, o Sol do nosso universo. Quer dizer, então, é uma quantidade de sóis absurda, entendeu? E cada um mais diferente. A nosso Sol é uma estrelinha de pouca grandeza, é pequena perto de outros que existem, entendeu? E a gente acha Existe que nós somos os Sol seres mais evoluídos, né? O nosso sistema solar tem um Sol, mas o nosso sistema solar pertence a uma galáxia, que é a Via Láctea, né? Que tem o Sol central dela. Quer dizer, cada galáxia, e são bilhões de galáxias no universo. Então, você vê a dimensão disso. Nós somos, às vezes, pinha. O nosso Sol é de quinta grandeza, né? Na verdade, nós estávamos estudando um grupo e veio a entidade, um espião, e ele veio com essa posição. Nós não temos hierarquia, nós somos porque somos. Nós assumimos posições porque temos as condições necessárias, mas ele pode tanto estar no topo como na base, executando dentro daquela faixa vibratória uma variação bastante considerável. É dito, por exemplo, quando Jesus aqui esteve, ele estava com 70% da idade dele. Hoje ele está 100%. Jesus e Maitreya, na época Jesus, é como se ele tivesse fazendo uma incorporação de Maitreya como seu mentor, passando em ações mais poderosas. Mas eles se confundem, eles são a própria energia. Então, não existe hierarquia nesse aspecto que a Ana colocou, que a gente entende. O cabo manda no soldado, o sargento manda no cabo, e lá vamos nós, dentro de uma hierarquia. Não é assim. Cada um atua num processo, e por isso esses chorãs dos raios, eles mudam de posições para poder também ser capazes de desenvolver outras funções, outras tarefas, outras responsabilidades. É complicado. Nós não temos noção do que é esse universo. Muito bom. Deixa eu só falar aqui que a Sheila falou que não está conseguindo ouvir. Vou falar para ela sair e entrar novamente. Nós estamos tendo hoje assim, uma introdução, a gente deu uma pista nessa questão da fraternidade branca, porque é muito extenso, é um negócio muito amplo, né? Tem muitos raios, né? Muito. É muito interessante a gente ver que nós estudamos 7 raios, mas, na realidade, é muito maior o número de raios. E cada raio desse tem o seu atributo e tem a sua... e tem, por exemplo, a função. Então, por exemplo, na realidade, hoje, não são só 7 raios. Nós temos, na realidade, no mínimo conhecimento de 19 raios, cada um com a sua função. Então, se você estiver trabalhando a nível planetário, você tem outros raios que vão ajudar muito. Por exemplo,
O 19º raio, tá? Por exemplo, que é um laranja vulcânico, vou dar um exemplo. Se você está trabalhando a nível planetário, você sabe que em tal lugar corre o risco, ou está ocorrendo um terremoto, as placas tectônicas estão se movendo e podem haver muito terremoto, você pode utilizar o 19º raio, que é o raio laranja vulcânico, para ajudar nessa cura da parte de terremoto. Então, você vê que cada raio, o raio, esse 19º raio, ele trabalha na cura dessas forças internas Então, você vê como é um conhecimento incrível. Nós aprendemos esses 7 primeiros raios, porque foram os primeiros que foram trazidos pelos chorrães, pelos chefes, pelos dirigentes dos raios para a Terra. Mas hoje se tem dentro de 49, cada uma função completamente diferente. Vamos dar um outro exemplo aqui. O raio 29, 29º, que é o raio arco-íris. Esse raio, por exemplo, está ligado às grandes forças da natureza também, que ajudam no resgate universal do planeta, das forças espirituais da própria essência terrestre. Ele ajuda na cura do planeta como um todo, com os tais da Terra. Quando você está trabalhando, ele trabalha harmonizando a natureza, a mãe natureza. Então, você, repara, tem raios que trabalham a nível planetário, a nível universal, então, é muito amplo. Quando você trabalha no nível planetário, você tem que usar outras coisas além, né? Você pode ajudar ou fazendo pedidos e apelos e decretos para que outros aconteçam também e ajudem naquela situação. É importante, né, a gente usar, né, Ana, todo esse conhecimento, porque não adianta a gente estudar, mas não aplicar, né? A gente aprendeu pelo menos os básicos, né? Os 7 raios básicos. Então, pelo menos a gente utilize isso no nosso dia a dia para nos ajudar nessa autotransformação que a gente precisa, no autoaprimoramento, na depuração dessas energias. Às vezes, situações de conflito que a gente vive, situações de família, situações complicadas. A Ana já deu vários exemplos, né, para a gente aí durante as aulas. E, assim, o quanto é importante a gente usar esse conhecimento no dia a dia para a gente mudar essa realidade. Por exemplo, eu ouço um jornal nacional. Aí, existe risco de tsunami lá no Chile, porque houve não sei o quê. Eu já fico em alerta, assim, não, tem que mandar raio violeta para os ondinhos e ondinas, para os elementais da água, do vento, né? Para aqueles elementais, para evitar grandes problemas, para diminuir a ação daquelas forças da natureza. Você pode trabalhar os raios de diversas maneiras, aí você não se sente tão impotente, porque antes eu ouvia esses comentários ou essas informações, por exemplo, eu ficava muito ansiosa, eu ficava, meu Deus, como é que eu posso ajudar isso? Vai ter um terremoto, não sei aonde, vai ter uma catástrofe, como é que eu ajudo? Vamos lá, trabalha. Você está entendendo? Você pode ser um trabalho muito maior. Exatamente, a gente pode ajudar. Pode falar, Pedro. Então, o trabalho não é só o conhecer os raios, as energias, tudo aquilo que compõe aquele processo, porque os elementais, eles têm ligações com todo esse sistema e tem um espírito que tem a coordenação desse sistema. Então, se você tem essa condição de entender como o sistema se processa, vai ter um abalo sísmico, aí pode haver um tsunami, e você pode... Sim, vai haver o tsunami, é muito difícil mudar mas a extensão, a gravidade, o número de pessoas, né? Você vai reduzindo
a possibilidade de haver uma catástrofe, talvez numa dimensão menor. Porque, não sei se a gente já estudou tanta coisa, os elementais têm um professor. Esse professor que tem os elementais da terra, os elementais da água, do ar e do fogo. E eles são dirigidos por um devas. Isso é um devas, é como se fosse um professor deles, é um dirigente dos elementais. Um espírito que entendeu? Então, você pode pedir para esse ser, para trabalhar com esses elementais, para transmutar aquelas dias que precisam, que estão muito revoltas, que estão muito com muitos problemas, e que a gente possa, depois do violeta, envolver no rosa, do amor. É um trabalho muito amplo, né? E, às vezes, não é só salvar pessoas, como isso foi pedido agora, encaminhar essas pessoas, porque esse processo de desencarne ativo, ele está sempre se processando, mas levar os seres para lugares mais sem passar por aqueles que utilizam energias negativas para poder se locupletar, então você faz a proteção com esses bloqueios. Então, ele não vai ser sugado. Então, estamos na hora de um campo santo, sendo feito lá um sepultamento, você pode dizer para que não haja esses vampiros, atuações deles e em prejuízo. Esse é o conhecimento. Lentamente você vai tendo essa proteção, dando você, porque você não é um comandante. A sua mente tem acesso a essas informações. O que você definir é que a gente não acredita. Esse é o trabalho que é a apometria. Você mentalmente atua e funciona. É interessante, porque a gente, primeiro, tem que ter a convicção. No momento que você vai trabalhando e você sente, puxa, olha, não foi tão grande, era para ser um tsunami, mas foi umas ondas menorzinhas, entendeu? Então, você vai adquirindo a confiança, a convicção, porque você não trabalha com coisas tão palpáveis, né? E você trabalha fazendo pedidos, apelos mesmo, decretando. Então, o que os mestres estão falando? Olha, vocês têm uma força divina de vocês têm todo esse potencial divino de vocês, e nós temos um poder muito grande que nós não utilizamos. Quando nós nos sentimos como filhos de Deus mesmo, e que nós temos esse potencial, nós podemos ter ajudar muito. Nós não podemos usar esse poder e esse conhecimento, como muita gente já usou no passado, lá na Atlântida, tinham esses conhecimentos, mas usavam por mal, dirigindo eles por mal. Entendeu? Você, no momento que tem esses conhecimentos, só pode utilizar para o bem. Maria Luísa quer perguntar. Fala, Maria Luísa. Espera aí, só um instantinho. Fala. Duas dúvidas. Você pode pedir a ajuda aos elementais no momento do desencarne de alguém para conduzir protegido? Para não ser vampirizado? Não são os elementais. Não, é que juntou um assunto com o outro, fiquei em dúvida. Os elementais tem mais a ver com a natureza, com acidentes, com problemas com a natureza, né? Mas nós também temos elementais responsáveis pelo nosso corpo. Nós não temos água, nós somos formados de 70% de água, então nós temos elementais também. Você pode, é isso que os mestres falam, e é que você pode conversar com os seus elementais, que são responsáveis pela forma do seu corpo, para eles manterem a integridade física e a sua integridade de saúde. Entendeu? Então, porque eles são seres, são inteligentes, nossas células também são inteligências, que funcionam maravilhosamente bem, coordenadas, com harmonia.
Então, você pode conversar com elas com o maior carinho, para que mantenham a sua integridade física, porque você tem muito para fazer, porque você quer um ser que quer ajudar a mente, entendeu? Mas elementais são seres da natureza e que são utilizados para formação de forma. Ana, mas você pode utilizar seres, pedir a seres para ajudarem a encaminhar aquele ser que faleceu, mas ser espíritos, né? Protetores. Sim. Eu tinha mais uma dúvida. Muitos de nós, como exilados de capela, já estamos aqui no planeta desde a primeira raça, segunda raça, terceira raça, já estamos passando por toda essa situação. Não. Já chegamos na quarta, na quinta raça. Nós já não... Na verdade, nós já tivemos 32 raças no nosso planeta. 32, quer dizer, nós já recebemos no nosso planeta várias raças de outros planos. As pessoas... Vindos de ela, Orion, vindos de Betelgeuse, e todos esses processos são os Anunnakis. Então, esse processo vem, tá, e tem uma contribuição para o desenvolvimento do nosso planeta em algum aspecto. Tudo é muito bem coordenado. Eles não sabem, eles vêm como se fosse assim. Imagina uma ilha no meio do Oceano Atlântico, na época dos piratas. Aquela ilha, quem podia chegar, fazia o que fosse necessário, exploravam, tiravam alguma coisa e ia embora. E lá vem outro, lá vem outro. Então, nós já tivemos, por exemplo, vindos de capela, vieram, lembra que o Geraldinho faz esse tipo de... Geraldo Lemos. Ele faz essa avaliação. Só dali você teve o pessoal que são raças, vieram de capela, outras raças de vários outros lugares. Então, nós não podemos dizer que nós somos de capela. Pode ser que viemos também de outros problemas, mas é a mesma coisa. A semelhança, naquele momento que viemos para desenvolver um trabalho de crescimento desse nosso planetinha. De capela, que possivelmente nós, né, os arianos, né, os egípcios, todos também vieram de capela. Quer dizer, então, o que acontece? Todos viemos de capela, mas aqui, quando nós desembarcamos aqui, nós desembarcamos com um formato de seres pré-históricos. Mas é importante, o nosso perispírito teve que ser adequado ao nosso planeta, no desses que fizeram a transmigração. No caso dos Anunnakis, vieram já prontos. Eles eram seres em espaçonaves, desenvolveram ciências, raças e outras coisas mais. Cada coisa na sua cada coisa. É uma história grandiosa aí. A história do nosso planeta é muito grande, entendeu? Então, nós recebemos raças de outros mundos que contribuíram geneticamente a sermos o que nós somos. Nós fomos evoluindo em inteligência e tal. É um grande problema da ciência, porque a ciência não encontra o que fez com que... no macaco. Não viemos do macaco. Qual a ligação do macaco para o homem? Por que então o macaco não continua se transformando em homem, se nós viemos de macaco, entendeu? Então, o macaco, ele para a inteligência em torno dos 2 anos de idade, entendeu? Dos 5 anos, não passa disso, a inteligência dele. Mas nós fomos recebendo contribuições genéticas e outras a nível de outros conhecimentos, né? De outras raças vindas de outros lugares já mais desenvolvidos, né? E que foram fazendo a nossa evolução.
A grande fraternidade branca, por exemplo, ela tem cerca de 18 milhões e 400 mil anos. Então, milhões, a gente está falando a nível de milhões de anos. Mizinha pequena, quer dizer. Só, você queria falar mais alguma coisinha, que senão eu queria dar uma fechadinha sobre a grande fraternidade branca. Do momento está bom. Ana. Tá. Ana. Oi. Pode eu falar. tenho um amigo que você estava falando sobre os elementais, ele foi diagnosticado com cirrose hepática. Aí ele já tinha esse conhecimento dos elementais, do corpo, da forma, né? Ele começou a trabalhar, ele ficou curado, Ana. Os médicos não entenderam tem nada. conhecimentos que a gente ainda não tem muito. Eu acho que, eu não sei se a gente estudaria, talvez é um momento legal de estudo sobre os elementais, porque tem os elementais da natureza, tem os elementais que formam o nosso corpo, e tem os elementais artificiais, que são pela mente, construídos pela mente. Então, são vários tipos, mas que determinam formas, né? Ana, eu acho que você podia falar para a gente semana que vem sobre você, o Pedro, sobre os elementais, porque acho que é um conhecimento que vai fazer diferença para a gente entender outras coisas também, né? O que vocês acham? Poderia... O que você acha? A cara dele. A cara, Pedro, você não pode negar nada para a gente. Muito é dado, mas a mim não foi dado. Quem muito é dado, muito será cobrado. Agora estamos cobrando. Fala, Ana. Que você quer falar mais? Maria, sabe uma coisa que... Não, eu queria só falar um negócio que está vindo na minha cabeça aqui toda hora. Sobre as crianças índigo e crianças cristal, essa juventude diferente que a gente tem, da gente procurar saber um pouco mais sobre isso, porque está vindo muito isso na minha cabeça o tempo inteiro aqui. Acho que é importante. É outra coisa que a gente pode estudar. Assim como vieram seres para fazer uma grande transformação em todos os planetas do universo, assim também virão seres mais evoluídos que vêm com o compromisso de fazer grandes transformações. Então, é dito que, a partir de um determinado momento, seres bastante evoluídos vão ser trazidos, já foram trazidos, e eles vão complementar a evolução desse processo do nosso planeta. Então, diversos seres índicos, seres de todo tipo, né? Nomes dados por nós, na verdade, são seres evoluídos, e eles normalmente não são muito adequados, são diferentes da forma então, que vai estar envolvida. Já tem seres de 15 anos que já estão no processo. Você vai ver, digo, esse trabalho diferente, porque eles não vão obedecer, eles têm já um conceito estabelecido. Eles têm uma série de... Eles não têm tanto a emocionalidade que a gente tem. Então, por exemplo, os terrenos, nós, os pais, muitas vezes querem, através de colocar uma culpinha, aqui, meu queridinho, para a mamãe, né? Você vai dar comidinha, não? Come agora uma colherzinha para sua mãe, outra para o seu avô, outra para o seu avô. Eles não aceitam isso, eles não aceitam essa culpabilização, essa coisa. Eles são diferentes, a emocionalidade é diferente. Né? Então, é muito mais difícil lidar com esses pais. Tem que ter uma cabeça para lidar com ele. Não admito. Eu tenho uma criança, até foi aquela que eu te mandei pedindo, né? Mas é muito interessante porque a professora passa uma conta, por exemplo. Ela faz aquela conta.
Se tiver, aí a professora passa várias contas iguais, tipo naquele mesmo formato. Por exemplo, dividir por 2 números. Aí ela faz 2, 3. E aí ela diz assim: eu não vou fazer mais, porque eu já provei para você que eu sei. Para que eu preciso ficar repetindo? É nesse nível, assim, né? E ela tá certa. São muito mais questionáveis. Os pais não aceitam grito e briga, vai fazer isso, está acabado. Você tem que conversar com eles, sem grito, sem muito. Os pais têm que serem preparados, porque os pais foram educados de maneira diferente, entendeu? É complicado. E essa vai ser essa é a nossa futura geração, né? Assim, eles vão crescer, vão ser eles que vão aí dar seguimento aí ao nosso mundo, né? A nossa evolução aí ajudando a gente. E aí, às vezes, se sentem meio igualados com esse mundo que eles encontram. É um mundo extremamente limitador, né? Onde a gente limita a criatividade deles, a imaginação, a inventividade. A gente quer colocar todo mundo dentro de uma mesma caixa, né? Que bom, eles vão vir para libertar, né? Os índigos vieram dar um questionamento em muitas coisas que existem aqui no planeta, né? Mas, com o tempo, eles ficam frágeis, de ficarem meio perdidos. E eles podem, se eles não são direcionados, eles facilmente entram em drogas, entram em bebida, eles vão perder o sentido da vida. Ana, é uma geração que eu observo muito apática. Em alguns casos, né, eles têm uma apatia muito grande e uma falta de prazer de viver. Né? Assim, não tem muito sentido, um propósito. Ah, tô vivo, ok, não tô, também não faz diferença. Tipo, assim, alguns, não são todos, mas quando eles não têm esse encaminhamento, né, para eles se entenderem toda essa questão que eles vivem, eles meio que perdem o propósito de estar aqui. É muito, muito estranho. Mas é por isso, é porque de repente eles se sentem compreendidos, né? Porque todo mundo está dando a caixinha e eles não admitem fazer isso. Então eles perdem o sentido exatamente por isso, porque eles não querem de jeito nenhum ser colocados dessa forma. Isso aí. É muito jogo de cintura, né, Sheila? Muito jogo de cintura. Haja chama, né, Índio? Vamos fazer chama, gente, porque tá bravo. Ana, fica à vontade, que você falou que queria concluir alguma coisa. Não. Não, só para concluir aqui essa questão da Grande Fraternidade Branca, ela é constituída. Então, o que é a Grande Fraternidade? Só para a gente fechar aqui a Grande Fraternidade Branca é esse conjunto de seres que são responsáveis pela evolução da humanidade na Terra, e que a evolução que nós tomar, os caminhos que nós vamos, e que são responsáveis por quererem que nós sigamos um plano divino original. Então, o que acontece? Ela é constituída por seres de grande evolução, de amor, que são chamados por nós de mestres ascensionados, porque são seres que já não precisam mais encarnar aqui na Terra, que tiveram a sua experiência a partir da dualidade da Terra, que nós somos tudo aqui na Terra, é do bom, mal, certo? Tudo eles tiveram essa experiência de dualidade, encarnando várias vezes nas dimensões materiais, até que a partir do próprio aperfeiçoamento interno, do próprio trabalho e do desenvolvimento, eles despertaram a espiritualidade, despertaram isso e conseguiram ascensionar para as esferas superiores. Mas não são todos. O pessoal da grande, sim, são mestres. Os Sorrãs? Os Sorrãs, Maitreya não é da o que acontece? A Fraternidade Branca foi fundada 8 milhões de anos atrás, e 400 mil anos atrás, por um ser de muito elevada luz, que também a Gisele já falou aqui, que foi o Sanat Kumara, junto com Maitreya, junto com Buda. Mas o Sanat Kumara foi o iniciador. Quem que era o Sanat Kumara? Relembrando, o Sanat Kumara é regente de Vênus.
né? Porque houve um momento de crise aqui, que eles queriam até acabar com o nosso planetinho, que está sem luz, o nosso planetinha estava atrapalhando a evolução de outros planetas do nosso sistema, e foi exatamente Sanat Kumara, que era regente de Vênus, que deixou o mundo natal dele, junto com alguns discípulos, e vieram ao planeta Terra e se propuseram a sustentar a luz até que nós possamos voltar à evolução e continuar essa evolução. Então, naquela época, já se encontrava muito ameaçada por uma carga muito grande de negatividade e por abusos que existiam de seres negativos que vieram de outros mundos. Assim como Pedro falou, que nós recebemos em muitos outros mundos muito negativos. Os próprios capelinos era gente que não seguiu a evolução lá de Capela, que eles já estavam seguindo a cristicidade. E todos de Capela que vieram para cá foram seres que foram transmigrados para cá porque não estavam rebeldes à evolução lá do planeta, lá da constelação deles. Então, eles acabaram sendo... Mas eles vieram aqui o quê? Sendo rebeldes, tendo opção, muita negatividade. E eles, de certa forma, contaminaram muito com tudo, contaminaram os terráqueos que já estavam aqui com atividade. E não foram só os capelinos, nós recebemos outros seres também de outros mundos. Então, a Terra já estava com essa muita negatividade pelos abusos de muitos seres vindo de outros, e foi o Kumara que foi o primeiro grande salvador do planeta Terra. Esse regente que veio prestar socorro ao nosso planeta, né? Então, dentro das fileiras da Fraternidade Branca, nós encontramos seres de outras fraternidades também, porque existem outras. Nós somos a Fraternidade Branca que dirige o planeta Terra, mas existe a Fraternidade Rosa de Órion, existe a Fraternidade Azul de Sírios, e na Fraternidade Branca existem outros seres que pertencem de outras fraternidades que dão apoio e sustentação ao plano de resgate da humanidade do planeta Terra. Por isso que ainda existe de luz vindos de outros mundos, de Órion, não é que Órion tenha só seres de luz, não. Tem alguns orbes da constelação de Órion que são negativos, e tem outros muito positivos, né? Como a constelação de Órion, aquela que aparecem as Três Marias. Os seres das Três Marias são de alta evolução, né? Os seres Marias, que você vê as três estrelas, Três Marias no céu. Então, eles são seres que também ajudam, vêm para cá para ajudar ao resgate da nossa humanidade aqui na Terra. Unidos com que propósito? De ditar as consciências nossas, de todas as almas encarnadas e desencarnadas, para a gente transmutar e libertar para dentro de uma energia mais equilibrada, mais harmônica e de plano divino. É essa a função. Então, apesar de existir muita briga, um grande grupo de seres que vem de outros planetas também, que querem explorar a gente, sugar as nossas energias, vampirizar as nossas energias, e tem um grupo que fica, e é uma luta, é uma grande luta, né? Mas, e seres que também são de outras federações, vêm de outros mundos que fazem parte da Federação Galáctica, a Confederação Intergaláctica, que também trabalham junto com os mestres ascensionados. Então, esses seres de luz de outros mundos, de outros orbes, que também são de luz, trabalham junto com os mestres ascensionados da grande Fraternidade Branca, dando apoio às operações, de cura, de resgate de almas,
E não só de cura e de resgate de almas, também dos elementais, da natureza nossa, né? Então, eles trabalham na cura de um modo geral, não só com os seres humanos, mas com os elementais, com os vegetais, os animais, é uma cura planetária, né? Então, é a verdadeira missão multidimensional. Então, são seres de várias dimensões, desde nona dimensão, de sexta dimensão, de quinta dimensão, todos trabalhando aqui, entendeu? É isso. E brigando para que o planeta não sucumba às forças trevosas. Não sei se ficou meio claro aí esse final, se ficou claro para todo mundo. Ana, porque você fez um resumo do que a gente precisa saber. Foi muito bom. Entender como é que as coisas funcionam. Sim, muito né? bom. Então, Jesus, que é da Grande Branca, né? Eles trabalham, as confederações galácticas trabalham junto a Jesus, trabalham junto com os censos, entendeu? Esses de luz, esses seres de luz. Deixa eu te falar, eu tenho minha irmã tem um livrinho com os anjos e os arcanjos, todos estilizados, e eu fiz o Metraton, e quero mostrar para vocês. Que lindo! Olha! Ai, Letícia, ficou lindo! Lindo, Letícia! Eu vou fazer o Rafael, vou fazer um de cada vez. Ai, que lindo! Ai, Letícia, ai, deixa eu ver. Ai, meu Deus, Letícia, aparece aí. Nossa! Nossa, essa menina é uma artista. São seres mesmo, né? Foi tirado difícil do livrinho dos anjos e dos arcanjos, entendeu? Agora eu vou ver se eu faço o Rafael, o Miguel. Tá muito bonito. Muito bonito. Lindo. Parabéns, Letícia. Parabéns. Muito lindo. Muito bem. Com isso, nós damos... Para fora, hein? Está botando seu talento para fora, hein? Cada vez mais. Isso aí. Isso aí. Já está unindo a arte com a espiritualidade, né, Letícia? Então, bem. Só para finalizar, a gente continua, né? Então, todo mundo... alguém que não concorda aí com a gente continuar, se manifeste agora ou cale-se para sempre. Todo mundo concorda em continuar. Então, vamos embora. Então, semana que vem a gente se encontra de novo. Aí o Pedro e a Ana vão falar dos elementais. E aí a gente vai dar continuidade ao uma pinceladinha, isso, tá bom? tá ótimo. E aí a gente começa a fazer depois o nosso, como se fosse o nosso... vão surgindo os temas e a gente vai trabalhando cada sexta-feira, né? Acho que a Maria... O importante é que a gente não perca, que a gente conseguiu encontrar esse lugarzinho, esse horário, né? Isso. É importante que a gente não perca isso que a gente conquistou. Assim, o estudo, né? Que sempre há anos que é na segunda-feira, às 20h30. Isso. Então, há anos, a gente não pode perder isso. Não podemos. Marinês quer falar. Pode falar, Marinês. Uma pergunta. Eu estou terminando a limpeza de 21 dias. Se eu sentir necessidade, eu posso voltar a fazer? Em qualquer momento, você pode continuar a pedir, tá? Me senti muito bem fazendo. Quanto mais limpeza, melhor. Ótimo. Eu não paro de fazer limpeza, eu limpo todo dia. Isso aí. Desse jeito, vocês vão se tornar anjos. Não, só limpar mesmo tá bom. Já. Nada, que tem muita impureza para tirar. Tem que fazer um anjo de cada um aí. Então, vamos agradecer a Deus, aos anjos, aos arcanjos, a todos os irmãozinhos que estiveram aprendendo e nos intuindo de alguma forma. Agradecemos a oportunidade de estar com cada um. Pedimos a Deus que possamos continuar aprendendo e evoluindo no planeta Terra. Mestre Jesus, fraternidade de luz, hierarquias divinas, orixás, guardiões pessoais, nos protege, nos guie, hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça,
Seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus, filhas de Deus, a nossa vitória, os nossos erros, a doença e a morte. Assim é e assim será, porque é a vontade divina. Amém.